Olá, nós estamos com mais um episódio do Toxicologia em Debate. E nesse episódio vamos falar um pouco sobre intoxicações com arsênio. E temos aqui algumas convidadas para esse especial falando sobre o arsênio, que são as peritas criminais do IGP, Viviane Facina e Clarissa Bertoni, e a farmacêutica do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, a Sabrina Nascimento. Esses casos aconteceram no Rio Grande do Sul e tiveram repercussão nacional, e casos de intoxicação com arsênio são de extrema relevância, tanto para o contexto pós-morte, quanto para a intoxicação também de pessoas vivas. Isso é de interesse geral hoje, porque nós temos, infelizmente, no Brasil, o surgimento de alguns toxicantes que não são tão comuns para a rotina de análise toxicológica das polícias científicas, e a gente está observando o surgimento de alguns toxicantes que geram uma certa preocupação para o diagnóstico laboratorial. Então, eu vou apresentar brevemente as participantes. Sabrina Nunes do Nascimento, ela possui graduação em farmácia, com habilitação em análises clínicas, é mestre e doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é farmacêutica bioquímica do Núcleo de Análise Laboratorial do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, o CIT. Olá, Sabrina. Gostaria que você, inicialmente, falasse um pouco sobre essas ocorrências de intoxicação com arsênio e, posteriormente, as peritas criminais do Instituto Geral de Perícias também irão colocar algumas informações importantes, né, sobre esses casos, e que, sem dúvidas, será de muita relevância para o trabalho tanto de peritos criminais, das polícias científicas no Brasil, quanto para o Centro de Informação de Toxicológica de alguns estados e para a sociedade em geral, né? A gente tem casos de intoxicação de pessoas que infelizmente faleceram, porque foi intoxicação, possivelmente intoxicação aguda. A gente teve casos também de hospitalização. Queria que você falasse um pouco, desde o início das informações, como foi, como é que vocês observaram, como é que vocês tiveram conhecimento dos primeiros casos de intoxicação. Uhum. Bom, as intoxicações por arsênio, né, que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul em dezembro, aquele caso ali, ele foi um caso que já de cara ele despertou atenção aqui, né, para nós aqui do CIT, quando a gente recebeu, né, o telefonema do médico, por conta de alguns pacientes já terem ido a óbito, né, de uma forma muito rápida, né, então, o pessoal estava suspeitando de uma intoxicação alimentar, mas como teve essa questão do óbito, né, a gente já de pronto pensou que pudesse ser ter algum agente químico envolvido, né? Então, como é que funciona aqui o nosso atendimento, né? A gente tem um plantão de teleatendimento, né, que funciona 24 horas por dia. Quando o caso entra aqui para nós, a gente registra, né, quais os sinais e sintomas que o paciente está apresentando, né, numa suspeita de intoxicação. A partir de uma revisão em bases de dados, né, no ToxBase, que é a base que a gente utiliza aqui, a gente avalia, né, quais os sinais e sintomas de uma suspeita, né, nesse caso, os sinais que os pacientes estavam apresentando, estava batendo muito, né, com a monografia do arsênio, né. A gente tinha tido já aqui no CIT, ano passado, alguns casos também já de intoxicação por arsênio, né, também envolvendo uma família, mas acabou que não, né, não foi para a mídia, mas a gente já, como a gente tinha esse caso recente que aconteceu ano passado, a gente já tinha essa experiência recente, né, e os sinais batiam muito com esse caso que a gente tinha atendido ainda no ano passado. Inclusive, a gente já tinha estabelecido no ano passado mesmo
uma parceria, né, com um laboratório parceiro, que é o laboratório do Ministério da Agricultura, o LFDA, né, de Defesa Agropecuária. A gente já tinha essa parceria com eles, nesse caso prévio. Então, quando se suspeitou ali daquele caso de Torres, de que fosse arsênio, a gente já entrou em contato com eles, né, para que eles pudessem nos auxiliar mais uma vez nessa análise, né, porque aqui no laboratório a gente não dispõe, né, do ICP-MS, que é o equipamento que precisaria, né, para realizar a análise do arsênio. Então, como aquele caso especificamente ali do bolo, né, aconteceu na noite do dia 23 para o dia 24, e no dia 25 teve feriado, e o laboratório não estava com um expediente naquele dia. No dia 26, as amostras já estavam aqui para nós, né, e a gente já imediatamente levou, então, lá para o pessoal do LFDA realizar essas análises, né. Mas a sintomatologia, né, dos pacientes, que é uma vantagem que a gente tem aqui, né, que a gente consegue ter acesso ali à informação de como que está aquele paciente, resultados laboratoriais também, né, de função hepática, função renal, hemograma, que a gente tem acesso pelo contato com os médicos, já auxiliam também a direcionar, né, uma possível intoxicação. Então, a gente já tinha todo esse contato que já estava, para nós, já estava praticamente assim, a gente só precisava do resultado laboratorial ali para ter certeza que era arsênio, né? Então, a gente enviou as amostras na quinta-feira, dia 26 pela manhã, para o pessoal lá do LFDA. Eles sempre, né, nesses casos, né, que tem uma urgência maior, eles nos liberam o resultado de uma forma muito rapidamente. E de tarde a gente já tinha o resultado de que era realmente arsênio nas amostras, né? E a gente tinha recebido a amostra de 3 pacientes, sendo que uma paciente que a gente recebeu a amostra já tinha ido a óbito. Então, a gente recebeu a amostra dela ainda em vida, né? Porque depois que o paciente vai a óbito, são as meninas lá do IGP que entram em ação, né? Então, a gente tinha, mas como a gente tinha recebido essa amostra da paciente ainda em vida, né? A gente analisou, então, já se confirmou naquele momento. A gente tem também uma parceria muito legal com o pessoal do IGP, né, com as meninas lá da toxicologia, a gente tem contato com elas, e aí, né, naquele momento mesmo, a gente já conversou com elas para também, né, auxiliar elas no trabalho delas, de que realmente a gente tinha encontrado arsênio nessas amostras que a gente tinha recebido. Também o pessoal do plantão aqui do CIT já orienta o tratamento, né, qual a conduta que deve ser feita. Como a gente tinha tido, como eu comentei ano passado, casos também envolvendo arsênio, a gente já sabia indicar qual o local que disponibilizaria, né, que teria disponível o antídoto, né, que nesse caso era uma farmácia de manipulação de São Paulo, então a gente já passou contato para eles, né, para orientar também a questão do uso de antídotos. E aí o CIT a gente já entrou, já estava totalmente envolvidos nesse caso, né, depois, no mês de janeiro, a gente voltou a receber amostras de uma das pacientes, né, que sobreviveu, para fazer ainda o acompanhamento, né, dos níveis de arsênio pós início de tratamento, né. Então, essa foi basicamente a nossa participação, a nossa atuação nesse caso específico, né. Uma preocupação que a gente tem tido, né, é que depois, né, especificamente desse caso que caiu na mídia, o CIT ainda atendeu os 2 casos envolvendo exposição a arsênio, com tentativas envolvendo tentativas de suicídio, né, e o que nos chama atenção e nos preocupa também é que esse composto, né, químico, o arsênio, continua disponível, né, para as pessoas, porque se está tendo caso é porque ele está disponível e as pessoas estão conseguindo ter acesso. Inclusive, um dos casos, a gente obteve a informação que a paciente adquiriu pela internet, né, o que é algo muito, muito preocupante, né, que mesmo depois de tudo que aconteceu, a gente ainda não tem nada sendo feito para impedir que novos casos aconteçam. Então, é realmente um problema que, e se for ver que a gente está no mês de março e já teve mais 2 casos, depois disso é praticamente um caso por mês, né? Então, a gente se questiona até se realmente isso não vai virar algo muito mais frequente, né? Infelizmente, porque a gente sabe que os casos de tentativa de suicídio também têm aumentado nos últimos tempos, né? Que a gente tem atendido aqui, a gente observa isso.
Medicamentos, claro, continua sendo, né, o uso de medicamentos continua sendo o agente químico mais envolvido, mas a gente tem observado essa peculiaridade em relação ao arsênio também. Uma curiosidade em relação, achei muito importantes as informações que você colocou, mas uma curiosidade, quais amostras biológicas foram enviadas lá para o laboratório do MAPA? A gente recebeu amostra de urina e de sangue. E essas amostras foram analisadas lá por ICP-MS? ICP-MS. Entendi. Eles identificaram nas amostras de todas as pessoas arsênio. Na verdade, o CIT analisou amostras de 3 pacientes, né? Sendo que dois pacientes sobreviveram e uma das pacientes que, como eu comentei, que posteriormente foi a óbito. Né? Então, a gente recebeu a amostra de sangue e urina de 3 pacientes ali da família que estava envolvida naquele caso, né? Entendi. Bom, continuando, nós temos também as peritas do Instituto Geral de Perícias, vou apresentá-las brevemente. Viviane Facina é perita químico-forense desde 2001 e atua na divisão de toxicologia forense e seção de química legal do Departamento de Perícias Laboratoriais do IGP. Ela possui graduação em Química Industrial e é mestre e doutora em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E temos também a doutora Clarissa Cassini Bertoni, que é perita criminal desde 2013, da Divisão de Toxicologia Forense e Seção de Química Legal, também do Departamento de Perícias Laboratoriais do IGP. Ela possui graduação em farmácia, com ênfase em farmácia industrial, e é mestre em ciências farmacêuticas também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Elas vão falar um pouco sobre os casos de intoxicação com arsênio que foram recebidos por esse departamento, quais foram os achados toxicológicos, como foi também o histórico, né? Já que o Centro de Informação Toxicológica teve esse primeiro contato com os pacientes vivos, depois teve um caso que, infelizmente, uma pessoa morreu. Vocês poderiam, por favor, falar um pouco sobre essa casuística, como foi a abordagem de vocês no laboratório? A gente sabe que toxicologia forense pós-mortem, às vezes, não é tão imediato para a gente ter uma resposta, a gente precisa fazer uma abordagem de análise toxicológica sistemática em busca de algum toxicante que justifique a morte. Obrigado pela participação de vocês. Nós aqui agradecemos o convite. Né? Posso dizer que, antes de tratar um pouco do caso, que o nosso trabalho foi imensamente facilitado pelo contato com o CIT, né? Se todos tivessem vindo a óbito, nós teríamos que fazer exatamente o que tu disseste, a primeira abordagem é uma varredura, aí não se encontra na varredura, nós vamos para análises especiais, e isso tudo demanda muito tempo da equipe, né? E com a quantidade de mortos que nós tivemos e da sucessão de casos depois, tornaria o nosso trabalho muito mais difícil do que foi. Então, no momento que algumas vítimas sobreviveram e foram atendidas pelo CIT, e o CIT nos passou esse alerta da possibilidade de ser arsênio, nós direcionamos a análise, a pesquisa, né, a busca desse intoxicante arsênio, tá? Então, isso facilitou muito a nossa vida. Tá? Então, nós também, como o CIT, né, terceirizamos a análise do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, em função do equipamento, que nós também não dispomos aqui, que é o ICP-MS, né? Nós temos aqui uma absorção atômica, porém, a gente não tem metodologia desenvolvida para arsênio, então eles também prontamente nos auxiliaram a partir do contato com o CIT, né? E nós também não possuímos tempo suficiente, dada ao apelo midiático que foi esse caso, para desenvolver a metodologia no absorção. E até então não sabíamos nem as concentrações que nós íamos encontrar, porque no início realmente ele veio para nós como uma intoxicação. A partir da informação do CIT é que nós conseguimos chamar que era um envenenamento, e o envenenamento foi direcionado então para arsênio. Tá? Então, a partir dessa festa de confraternização pré-natal, né, no qual era uma casa de Torres, onde se encontraram 3 irmãs, né, uma delas teria feito um bolo,
levado esse bolo para confraternização, onde existiam mais pessoas juntos, e após comerem, fazer a ingestão deste bolo, é que elas começaram a passar mal, e, como disse a Sabina, assim, muito rapidamente, né, e muito, vômitos e diarreia muito violentos, né, e com a evolução a óbito de alguns pacientes, tá? Então, esses pacientes em óbito vieram para nós, né, Foram três, né? Inicialmente foram três dessa confraternização, tá? E veio para nós o quê? O sangue, a urina e o estômago dessas vítimas, né? E aí, a partir deste material, a gente fez a avaliação, fez toda a perícia neste material, e aí selecionamos amostras para poder encaminhar, então, para o nosso laboratório parceiro, que também prontamente nos atendeu. Tá? Também a gente recebeu materiais de vivos, tá? Que foi o marido de uma das irmãs, que ele consumiu o bolo, mas ele não veio a óbito. Ele também não ficou internado. Não ficou internado. Então, esse material veio para nós, a urina e o sangue dele. E também do filho de uma das falecidas também, né? Da sobrinha da Zeli, que ele veio para nós, mas também ele foi internado, mas ele não veio a óbito, tá? Aí, eu não sei, bom, nós encontramos, né, concentrações altíssimas de arsênio, né, através das análises PMS, tanto na urina, quanto no sangue total, quanto no conteúdo estomacal dessas vítimas, né, foi feita a análise de arsênio total. E aí, a partir disso, se levantou suspeita do marido de uma das irmãs que não faleceu, quando ele teria falecido em setembro, por causas muito semelhantes a essas pessoas que vieram a óbito agora em dezembro. Então, se levantou a suspeita de que essa pessoa também poderia ter sido envenenada com arsênio. Então, se fez a exumação, né, do sogro da suspeita, né, e aí, nessa exumação, nós recebemos uma imensidão de materiais, porque esse corpo estava muito preservado. Extremamente preservado. Então, a gente que trabalha com pós-mortem, a gente recebe órgãos de falecidos, assim, há 1 dia, 2 dias, que não estavam no estado. É um cenário... Exumação, para a gente, é um cenário bem complicado, né? Se o corpo não estiver preservado... Mas tudo estava preservado, tudo, o rim, o fígado, o estômago, não tinha conteúdo, evidente, mas, né, todas as partes íntegras, né, então, nos facilitou também, recebemos tudo para ser, então, encaminhado. Nós tínhamos que fazer também uma triagem, porque, assim, bom, a princípio era o momento de dizer assim, ele foi ou não envenenado também por arsênio? Vamos mandar o quê enquanto? Nós precisávamos saber se tinha arsênio, né? Em quantidade suficiente, anômala, no caso, né? Não ocupacional. E aí a gente selecionou as matrizes, começamos por fígado, estômago, depois rim e tal, mas já no fígado, no conteúdo e no estômago, né? No estômago mesmo, tecido, né? O tecido estomacal, as concentrações já foram altíssimas, né? Então, não havia a menor dúvida que esse indivíduo havia não havia sido uma morte natural, e nem decorrente só de distúrbios gastrointestinais, que ele tinha sido envenenado também. O fio condutor de todos esses 2 casos era uma pessoa, que era a pessoa da Daisy, que era justamente a nora da Zeli, que é a que fez o bolo, né? Então, essa pessoa é que foi associada a esses casos. Ela estava sempre perto do que tinha acontecido, né? Mas no caso desse bolo que foi preparado pela dona Zeli, a primeira coisa que nós tivemos que fazer é saber assim, foi este bolo ou foi um líquido que eles tomaram? Eles começaram a passar mal a partir da ingestão do bolo. Temos que verificar se este bolo de fato está envenenado, né? Então, o bolo veio para Porto Alegre, veio para cá, para nós, não é? A gente fez todas as análises, todos os laudos de material biológico e todos os laudos de material bruto associados a esse caso, tá? Estou, então, para manter uma equipe só, até porque a gente não sabia também que ia ser tantos, tá? Isso é bem importante, porque pode ter um nexo, né, de
de causalidade da intoxicação com o vestígio que foi apreendido e mais amostras biológicas analisadas. Isso é bem Perfeito, perfeito. Então, no momento que a gente fez a análise, encaminhou também para o nosso laboratório parceiro, identificamos uma concentração altíssima de bolo, então tinha que ter sido bolo, mas não aparentava ser a dona Zeli. A dona Zeli foi muito intoxicada, porque ela sobreviveu, mas ela até hoje tem sequelas, né? Então, não aparentava, eles se davam todos bem, não aparentava ter sido a dona Zeli, né? Então, já no dia 27 de dezembro, foi expedido um mandado de busca e apreensão, e nesse mandado também já tinha a prisão da dona Zeli. Não, desculpe, da Daisy. Ah, tá. O delegado ele pediu a revogação da prisão da Daisy, porque ele ainda não tinha a certeza absoluta, ele queria ter mais provas materiais, né? Então, a gente foi, até eu participei de um desses mandados, né? A gente participou com várias equipes de vários departamentos, né? Departamento de Criminalística, Departamento de Perícia do Interior, em 2 cidades ao mesmo tempo, tanto na Rua do Sal, onde foi feito o bolo, quanto na casa da suspeita, né? Que, a princípio, ela, então, ainda não sabia que ela era suspeita, né? E nós fomos com o objetivo de buscar materiais que pudessem ser ingredientes do bolo. Nesse momento, nós ainda não sabíamos ao certo que o bolo era a fonte de contaminação, porque nós estávamos, naquele momento, encaminhando os materiais para análise. Mas como já se tinha suspeita, né, de que era o bolo, nós procuramos tudo que era material sólido, e como nós já sabíamos também, graças ao CIT, né, no dia 26 à tarde, que era arsênio, nós já procuramos materiais com característica que pudessem ter alguma relação com o arsênio, né, que em geral é um pó, o trióxido de arsênio é um pó branco, né, inodoro, então a gente foi atrás desse tipo de material. E o bolo, por exemplo, era um bolo simples, ele não tinha recheio, era um bolo seco, ele tinha passas, ele tinha uma cobertura branca de glacê, e ele tinha, aí depois eles colocaram tomates em cima do bolo e até umas ramas, assim, era em vez de cereja, né? Então, a busca foi direcionada para ir atrás desses tipos de insumos, né? Farinha, bicarbonato, pasta. Materiais que foram usados para fazer o bolo. Vocês encontraram é bem interessante essa parte, porque para a gente entender exatamente qual é o tipo de material que ela usou, se for um reagente PA, vocês encontraram isso no local? Não, nós não encontramos. O que foi encontrado foi em Arroio do Sal, um saco de farinha, e nesse saco de farinha, daí a gente conseguiu verificar que tinha arsênio. Para isso, a gente teve Ela misturou na farinha. Ela misturou na farinha. E era uma farinha que, se tu olhasse para aquela farinha, tu não jamais diria que aquela farinha estaria contaminada, porque ela não Farinha de trigo. Farinha de trigo. Não tinha nenhuma característica anormal que pudesse indicar que aquela farinha tivesse sido contaminada. Ela tinha uma concentração em torno de 6, 7% de arsênio. Era altíssimo. Nossa. Na farinha. Mas para chegar na farinha, com o mandato de busca e apreensão, foram recolhidos mais de 100 itens. Então, na verdade, a busca era para ver aonde poderia estar. Qual seria a fonte, né? A gente não sabia. O bolo, caso tivesse sido o bolo, né? E também, se a gente tivesse achado o frasco de reagente, né? Aí melhor seria, né? Mas acabou que não foi achado. Então, frente a esses 100 itens, teve que fazer uma triagem. Fazer uma triagem. Porque fica inviável, né, analisar tantos materiais. Então, a gente conseguiu com o pessoal aqui também da Ambiental, do nosso instituto, eles têm um equipamento que é um TXRF portátil, é um equipamento que faz fluorescência de raio-x, né? Fluorescência de raio-x. A gente conseguiu... Para materiais mais concentrados, seguros, dá para fazer uma análise imediata. Isso. Então, a gente fez a triagem com esse equipamento, com o auxílio deles. E aí, quando a gente viu que tinha na farinha, nós encaminhamos a farinha, uma amostra, né, uma alíquota da farinha, para o laboratório do MAPA, para que eles pudessem fazer a quantificação e a confirmação do resultado. Então, e aí confirmou-se que era a farinha que estava na casa da dona Zeli, né, que ela usou sem saber, porque não tinha como saber, que produziu aquele bolo que ela levou na festa para toda a família, né, no qual a Daisy não estava, ninguém da família da Daisy estava, né.
Então, a gente, só um parênteses, o TXRF também foi usado quando a gente teve que fazer a exumação do corpo do marido da dona Zeli, porque também, aonde poderia estar, será que teria ou não? Então, a equipe do DML realizou a exumação e, com o auxílio do TXRF, a gente já tinha Bom indicativo. bom indicativo de que, sim, infelizmente, o senhor Paulo teria sido envenenado, tá? O que foi confirmado posteriormente pela nossa análise. Né? A exumação foi feita em quanto tempo? Desde o sepultamento até haver algum tipo de desconfiança de que ele poderia também ter sido intoxicado com arsênio? Isso, Sim, porque ele morreu faleceu em setembro, tá? E isso foi feito em janeiro. Né? Mas como havia desavenças entre a Deis, né, com a sogra Zeli, tá, e o sogro, não se confiava, a família também não confiava muito nessa relação amistosa, né? E teve um episódio que tanto que o filho e a nora, né, eles foram visitar o sogro e a sogra, né, em Arroio do Sal, e nessa visita eles teriam levado bananas e o leite em pó. E aí eles teriam feito um café da manhã no dia seguinte, e eles teriam ingerido, então, o leite em pó e a banana, e tanto a Zeli quanto o Paulo passaram mal. E os dois foram procurar atendimento médico, né, em todos no dia seguinte desse fato, que foi em setembro. Aí a dona Zeli sobreviveu, e o senhor Paulo faleceu naquela mesma noite, no atendimento. E que a dona Zeli já é a segunda tentativa de envenenamento da dona Zeli, né? E que Ela faleceu, não? Não, ela está viva com sequelas, né? Mas ela realizou o tratamento, né? Acho que é importante a gente mencionar que ela realizou o tratamento com quelante, né? Mas a questão do arsênio é que a questão de semanas ali após a exposição, o paciente já começa a ter sintomas neurológicos, né? E afeta a questão motora, né? Então, ela já estava com essas sequelas, né? O arsênio já tinha... até porque ter recebeu o tratamento não foi tão imediato, assim, né? O antídoto ainda demorou um pouco para chegar, enfim, pela questão de ter vindo de São Paulo e tudo mais, demorou para vir. Então, ele já tinha causado ali o dano que tinha que causar, né? Infelizmente, e são sequelas irreversíveis, né? Que ela vai levar com ela, infelizmente. Então, havia essa suspeição dessa pessoa daí, que ela teria produzido a morte. Na realidade, hoje se sabe que ela queria atingir a dona Zeli e acabou atingindo o seu Paulo também, que veio óbito. Sim. Sabrina, só uma pergunta. Em algum momento, quando vocês começaram a ter o contato com os primeiros pacientes com sinais de sintomas de intoxicação, vocês desconfiaram que poderia ser um outro toxicante e vocês, em algum momento, desconfiaram que poderia ter sido algum tipo de tentativa de suicídio ou então a tentativa de homicídio? Obviamente que na prática de vocês, já que a principal abordagem do CIT é tentar reverter possivelmente a intoxicação, né, com antídotos, e a perícia criminal é que tem mais esse papel voltado para a investigação da ocorrência de crimes, mas em algum momento vocês desconfiaram que poderia ser uma intoxicação criminosa pelo fato de ter mais de uma pessoa sendo atendida? A gente suspeitou, sim. Bom, como eu falei lá no início, a gente já suspeitou que fosse algum produto químico, né, e algo muito tóxico, né, então a gente pensou, o arsênio já tinha vindo numa das nossas primeiras suspeitas, mas também a gente pensou em raticida, alguma coisa nesse sentido, né, tinha sido realmente alguma coisa muito tóxica para ter causado o óbito tão rapidamente nesses pacientes, né, então, tanto que quando as amostras chegaram aqui para nós, além de fazer o arsênio, né, a gente também buscou, dosamos a colinesterase, agora eu não lembro se a gente procurou cumarínicos também, mas eu acredito que sim, então a gente já
buscou outras possibilidades porque acaba que as substâncias químicas que poderiam ser, são mais restritas, assim, né, não é uma lista muito... Carbomatos, organofosforados. Então já tinha uma lista mais, né, restrita ali do que poderia ser, a gente já direcionou as nossas análises para isso, né. Tanto que a colinesterase a gente fez aqui mesmo no laboratório e deu normal, né? Então, a gente suspeitava, sim, que fosse alguma substância química e tendo em vista ali a situação, né, de ter sido um bolo, família e tudo mais, a gente suspeitou, sim, que pudesse ser algo criminoso, né? Que alguém, de forma intencional, tinha colocado alguma coisa naquele bolo. Entendi. E a partir, por exemplo, dessa suspeita inicial, como é esse contato com o laboratório de toxicologia do IGP, de modo que vocês consigam, por exemplo, ter essa comunicação e, obviamente, sendo um caso pós-mortem, um caso possivelmente com viés de crime, como é esse contato, geralmente, essa relação com o laboratório do IGP? Como é que funciona exatamente? Assim como o CIT, o IGP e o CIT são órgãos públicos, né, do Estado, então isso facilita muito a nossa comunicação, porque nós somos colegas, né, então não existia nada formal, assim, de contato até aquele momento. Posteriormente a esse fato aí, né, a gente já está vendo articulações, né, das instituições para que a gente realmente formalize essa nossa parceria, né, de realmente ter esse contato, um fluxo de trabalho em parceria das instituições mais, como é que eu vou dizer, mais regulamentado, assim, né, ter um fluxo de trabalho, não só o CIT com o IGP, mas a gente tem aqui também, na Secretaria da Saúde, o LACEN também, tem outras instituições aqui, que também tem essa colaboração, né, com o IGP, então, era algo mais informal, mas que agora a gente está tentando aí, já foram feitas reuniões para que a gente consiga estabelecer algo mais formalizado, mas a gente... E acaba que a toxicologia, ela é uma área muito restrita e a gente acaba se conhecendo, né? Então, tem essa relação também aí dos bastidores. Outros casos, você citou brevemente que outros casos de intoxicação com arsênio ocorreram mais recentemente, né? Depois desse caso de repercussão. Nesses casos também houve mortes, vocês encaminharam também para informações para o IGP, como é que funcionou? Como é que funcionou assim, essa abordagem, essas informações? É que as meninas podem até falar melhor que eu, mas o IGP, ele entra em ação assim quando tem um crime, né? As meninas lá da perícia, elas precisam ser precisam ser provocadas, né, para que façam a perícia. E nesses casos especificamente que a gente atendeu, foram tentativas de suicídio. Uma das pacientes, inclusive, a análise está sendo realizada hoje, foi um caso dessa semana, e até então a paciente está evoluindo bem. Eu acredito que talvez tenha a questão da quantidade, né, que foi consumida ali, não sei informar exatamente, mas também a gente não tem a confirmação ainda, né, foi o que ela mencionou, que ingeriu, e pelos sintomas ali dá para se suspeitar que seja realmente, mas a princípio a paciente está evoluindo bem. O outro paciente também foi tentativa de suicídio. Eu não sei te dizer nesse momento se o paciente foi a óbito. Eu lembro que o paciente estava... porque nós aqui do laboratório acaba que muitas vezes a gente não tem acesso ao desfecho, se o paciente teve alta, se o paciente, né? Mas com certeza tem aqui no nosso segmento aqui do CIT. Então, não sei te dizer se esse paciente especificamente acabou indo a óbito ou não, mas a questão realmente do nosso contato com o IGP é quando tem uma suspeita, né, de ter algo criminoso, e esses casos realmente não pareciam ser esses posteriormente que aconteceram. Só um parênteses, Sabrina, esse caso que tu comentaste antes desse da dona Zeli, que foi do ano passado, que foi até a intoxicação de uma família inteira, esse caso... Porque tudo depende se a polícia civil ela quer ou não remeter o caso para nós. Então, esse caso, especificamente, eu também trabalhei nesse mesmo caso, e que foi a intoxicação de uma família. Então, mesmo que eles não vieram a óbito, o material deles veio para nós e a gente analisou e detectou, eram crianças também, né? Era uma mãe, Isso. pai.
e a gente Isso, esse acabou... caso aí que a Viviane está comentando, a gente teve acesso à informação depois que a polícia estava investigando, porque sim, tinha suspeita de ter, né, um crime envolvido, e a gente também soube, sim, que o IGP, mas não foi, eu acho que não teve, não foi para a mídia, não foi algo que repercutiu tanto por isso, né, eu acho que esse caso especificamente, também por ter tido óbito na outra vez, pelo que eu lembro, tu comentou que teve óbito, né, mas, enfim, foi algo que foi para a mídia, e quando a mídia entra em ação, acaba que, além da pressão, muita pressão. né? Sim, sim. Só mais uma pergunta que está relacionada com o trabalho dos Centros de Informação Toxicológica. Geralmente, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica dos estados, eles dispõem de antídotos para esse tipo de intoxicação com arsênio. No caso do sítio do Rio Grande do Sul, ele não dispunha na época. Como funciona? Não, não existe, a gente sabe que não existe ainda uma política, né, de antídotos no Brasil, mas sei que já tem discussões para que isso realmente aconteça. Inclusive no âmbito da Sociedade Brasileira de Da Toxicologia, isso sociedade tem sido brasileira, levado. Isso vai ser muito importante, fundamental quando isso realmente, né, sair aí dessa discussão e realmente for colocado em prática, mas a gente sabe que tem antídotos que são mais utilizados na prática clínica que os centros hospitalares dispõem, né, por exemplo, a NAC, ali para intoxicação por paracetamol. Agora, tem alguns antídotos mais específicos que realmente não existem disponíveis, né, e são mais difíceis de serem adquiridos. Então, o que aconteceu nesse caso, envolvendo arsênio? No primeiro caso que a gente recebeu ano passado, quando a gente suspeitou que fosse arsênio, e depois a análise laboratorial confirmou, a gente entrou em contato com a Unicamp, com o professor Eduardo Capitani, né, que é uma referência aí no estudo de metais, e ele, que até a gente entrou em contato com ele para que ele nos orientasse sobre aonde que a gente poderia ter esse antídoto disponível para indicar lá para o hospital que estava atendendo esses pacientes. E foi ele que nos indicou essa farmácia em São Paulo, em Botucatu. Então, a gente já tinha o contato dessa farmácia quando aconteceu esse caso agora envolvendo essa família em dezembro, né? Então, a gente já de pronto passou o contato dessa farmácia lá para o Hospital de Torres, né? E foi através dessa farmácia, então, que eles conseguiram comprar o antídoto, né? Mas, como eu falei, ele não veio de forma tão rápida, né? Tem a questão de ser enviado pelo correio, né? Então, final do ano ali, então, pelo que eu tenho informação, ela começou, de fato, a dona Zeli, o tratamento já era no mês de janeiro, né? Bom, nós sabemos que o Ciatox de Campinas é uma referência, né, para diversos aspectos de intoxicações por questões de animais, por metais, por outros toxicantes. E essa troca de informações é bem importante. E eu gostaria de fazer uma pergunta só para os colegas do IGP, os peritos do IGP. Essa abordagem com arsênio é algo bem interessante porque não faz parte do escopo analítico da maioria dos laboratórios de toxicologia forense no Brasil. A gente sabe que existem diferenças regionais, mas a gente sabe também que o IGP do Rio Grande do Sul tem uma longa e vasta experiência na toxicologia, casos de ocorrência também de outros toxicantes, como nitrito, né, que às vezes aparece também, e não são aqueles toxicantes que a gente comumente encontra nas nossas análises de rotina, de drogas, medicamentos antidepressivos, benzodiazepínicos, álcool. Do ponto de vista de vocês, como essa experiência agrega para a rotina das análises que vocês recebem, por exemplo, em muitos casos, né, diariamente, semanalmente, o que é que, num ponto de vista de vocês, deveria mudar no escopo analítico dos laboratórios de toxicologia forense, considerando que a análise de metais não é algo que ocorre com frequência. Então, a gente acaba fazendo de vez em quando. Mas o que é que, essa experiência, o que é que fica dela em relação a um alerta para os laboratórios de toxicologia forense do Brasil? Pode ser a Clarice ou pode ser a Viviane? Ó, a primeira coisa, eu acho que tem que ter um estreitamento das relações com os órgãos que tratam, tanto com os hospitais quanto com os CITs, né? Porque é a partir deles que a gente vai ter as informações mais importantes
tá? Certas coisas, porque eles ainda estão em contato com a pessoa viva, né? E eles estão correndo para salvar essa pessoa. E aí nós temos que ter desde esses alertas, né, o cercamento desses alertas que o CIT dá, né, e quanto a, por exemplo, a coletar as amostras, no caso de óbito, das amostras que foram as primeiras retiradas do corpo nos hospitais, na emergência, entende? O sangue que foi usado, se foi feita lavagem estomacal, né? Então, cuidar muito bem das amostras que vêm para a gente. Segundo, é estar atento, porque a gente não colocou muito aqui, mas assim, houve uma superexposição midiática desse caso, de uma forma que, para mim, foi um erro muito grande até, tá? Que foi a questão assim, de veicular desde o início que é arsênio, é arsênio, é arsênio, é arsênio. E não uma substância. Esse caso, ele é muito semelhante ao caso de Goiás. E Goiás teve um caso semelhante, e ele conseguiu tratar com a mídia e com os órgãos de segurança que a substância não fosse veiculada assim, em qualquer mídia, sabe? Porque quanto mais a gente divulga as substâncias que são possíveis de causar envenenamento, mais acontece, é o efeito Werther. Então, como a própria Sabina está colocando, nós temos mais... Arsênio nem se usava mais. A gente até... É verdade. A gente encontra nos livros de toxicologia, principalmente os casos históricos e tal, mas não é essa é a minha pergunta, não é um toxicante que a gente encontra no nosso trabalho de rotina no laboratório. Exatamente, só que ele acaba vindo à baila novamente por uma exposição que, às vezes, assim, é a busca única e exclusivamente de mídia, né? Então, fale do caso, mas não veicule os nomes, onde comprar, disseram onde comprar, tudo, tá? Nós tivemos outros casos que, por exemplo, dá um andaço, que a gente chama assim, ó, cianeto. Cianeto é um caso raro de acontecer. Vira e mexe, tem um caso, vai para a mídia, tem outro, tem outro, tem outro. Então, assim, esse caso serviu para a gente tomar mais cuidado também de como a gente expõe os resultados, né? E de, no futuro, ficar... Tu faz análise de rotina, tu avalias bem o caso, tu vai atrás de mais informações para a gente poder utilizar. Bom, não foram esses de rotina. Quais são as possibilidades? Então, a gente tem outras possibilidades que a gente já implantou. Agora, por exemplo, a gente vai ter que implantar a parte analítica, né, do laboratório, que eu acho importante é que a gente passe a ter alguns métodos de triagem, né? E, claro, fazer a anamnese daqueles casos ali no que a gente consegue fazer, né? Em geral, às vezes é só a ocorrência que a gente tem acesso, né? Então, se a gente tivesse mais informações a respeito dos atendimentos, claro que isso facilitaria também a nossa busca direcionada, né? Então, o histórico do caso, além de algum boletim de ocorrência da polícia que possa ter, por exemplo, detalhes, obviamente que são informações que correm dentro apenas dos órgãos de segurança pública. Sim. Como, por exemplo, algum detalhe do boletim de ocorrência, de depoimento das pessoas envolvidas, que possa dar alguma pista de quais ou qual toxicante poderia estar envolvido. Porque não é comum, né, nas varreduras, né, no escopo de varredura toxicológica. Então, para poder ter se há uma suspeita, a gente tem que ter um método de triagem que seja efetivo e que a gente possa excluir já, pelo menos excluir, né, que seja aquela substância de imediato dentro do instituto, para que não seja acionado ou até, né, despendido dinheiro e recursos de outros órgãos, né? Sem a necessidade. Então, métodos de triagem são importantes, não que seja para todos os casos, né? Sim. Então, nós pensamos em estabelecer um método de triagem, que a gente está testando, né? Para cianeto. A gente já tem para cianeto, a gente já tem para parafático, para nitrito, né? Que são substâncias que a gente não, em geral, a gente não consegue pegar de cara. Aquelas análises não usuais, né? Exatamente. Eu acho que isso que as meninas comentaram, eu concordo plenamente sobre isso, né? Que foi realmente a mídia
mais atrapalhou esse caso aí, né, porque eu lembro que quando saiu o resultado na quinta-feira, eu ainda comentei aqui com o pessoal, vocês querem ver que amanhã já está na mídia, e eles ainda, não, imagina, capaz que não, no outro dia, os jornalistas já estavam ligando para cá, querendo falar com a gente, querendo saber o que era arsênio, o que é o arsênio, onde é que compra, o que causa, Nossa. como é que conseguiram, como é que ele é, que cor ele tem, então, assim, isso acaba ensinando as pessoas, bem como a Viviane falou, né? Porque aqui, a gente, por exemplo, aqui no sítio, a gente não passa informação nenhuma sobre dose tóxica de substância nenhuma pelo telefone, né? Justamente por isso, a gente não pode, a gente que tem o conhecimento, tem esse conhecimento, essa informação, a gente não pode passar para as pessoas, né, que são leigas. Então, realmente, isso aí, infelizmente, ensinou as pessoas que nem esses casos que eu comentei, que querem tirar a própria vida, ensinou mais uma forma de, infelizmente, conseguir... Fazer, né? Infelizmente, né? Essa informação depois acaba indo para a internet e a gente não sabe qual é o resultado. Exatamente. Pois bem, eu queria agradecer às nossas participantes, foi uma mesa redonda bastante produtiva. Essas informações são muito importantes para o trabalho tanto daqueles profissionais do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, quanto dos peritos também, que se deparam diariamente com casos, às vezes, bastante complexos como esse, mas o trabalho da informação que é trazida pela Sociedade Brasileira de Toxicologia pode ser importante também, tanto do ponto de vista de esclarecimento dos casos, né, de como foi resolvido, como um alerta também para aqueles centros de intoxicação e os laboratórios forenses que diariamente estão se deparando com situações que podem ser algo como esse caso de intoxicação com arsênio, ou outro toxicante que pode surgir e a gente não está tão acostumado, né, com casos assim. Especificamente, Ricardo, sobre o arsênio, né, eu gostaria de deixar claro aqui também a nossa preocupação, mais uma vez, em relação a não termos ainda uma regulamentação sobre essa venda de arsênio. Né? Eu acho que a sociedade precisa se movimentar em relação a isso, a gente precisa pressionar, né, os órgãos para que realmente se regulamente isso, porque, infelizmente, ainda está sendo disponível na internet, né, a venda do arsênio. Então, isso é um problema que está aí gritante e, infelizmente, se nada for feito, a gente vai continuar se deparando com esses casos. Exatamente. Infelizmente. Pois bem, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês e espero que todas essas informações sejam bastante úteis para todos aqueles que trabalham com toxicologia, que estão na sua rotina lidando com casos assim e para a sociedade em geral. Muito obrigado. A gente agradece Obrigada. também a possibilidade de, esperamos que tenhamos ajudado. Com certeza, ajudou sim. As informações são todas bem importantes. Então tá, muito obrigada. Obrigada. Estamos à disposição.